O caminho mais fácil é você realmente acreditar que os outros não deram certo e que casamento realmente não der certo e você chutar o balde e sair do seu relacionamento. Esse é o caminho mais fácil. O caminho mais fácil é você olhar para tudo que está acontecendo e dizer: eu não aguento mais. Chega, acabou, chega, cada um faça a sua vida. Eu não preciso dele, eu não preciso dela. O caminho mais fácil é cada um seguir para um lado. Será que o caminho mais fácil é um caminho melhor? Será que o caminho mais fácil é o único caminho? Quando a gente está numa dor muito profunda, de uma relação que está muito desgastada, com muita mágoa, com muita ferida, com muitas mentiras, com muitas histórias que a gente mesmo conta para mascarar os problemas que estão acontecendo, será que realmente esse é o momento de falar assim, é o ponto final que eu preciso colocar? Será que eu que vou ter que tomar a iniciativa e colocar um ponto final? É engraçado esses filtros, né? A gente coloca aqui o filtro e daí dá toda essa função aqui na xícara de café. Mas justamente esse é o ponto da gente entender o que é esse caminho mais fácil, se é o melhor caminho. Hoje eu percebo que se eu tivesse dado ouvidos ao caminho mais fácil que muitas pessoas estavam me mostrando, eu não tinha agora ficado 30 minutos, 40 minutos com meu bebezinho pequeno. Ele não tinha vindo ao mundo. O meu pequeno, ele é a resposta que eu escolhi o caminho certo, não o mais fácil. E esse caminho certo foi muito dolorido. Mas hoje tenho orgulho de dizer que ele foi o melhor caminho que se apresentou na minha vida. Mas como identificar qual que é o caminho certo? Como identificar no momento que a gente está tão amargurado, tão dolorido, que a gente precisa seguir rumos, decidir, tomar frente, sair daquele movimento de que está ruim e tem que ficar pior para poder fazer alguma coisa? Porque justamente o negócio começa pequeno. A trinca começa pequena. A erva no jardim começa pequena. Aquela umidade começa com uma pequena mancha. Todas aquelas infiltrações que aparecem na sua casa, todas aquelas doenças que estão aparecendo no seu relacionamento, aqueles sinais de alerta, eles são sinais no início. São sinais. Como se fosse uma luzinha vermelha piscando ali. Atenção. Atenção. Mas e aí? Qual o momento que a gente para de olhar para aquilo e aquilo vira uma bola de neve? Vira uma bola de neve que você não consegue mais controlar. E daí você vai para o histórico das pessoas que se separaram, que você vai buscar ancorar o que você está sentindo. Você está sentindo que não tem mais jeito. Está sentindo que esse relacionamento está por um fio. Está sentindo que tudo que está acontecendo está prestes a ruir. E por que nós vamos para o caminho para confirmar isso, ao invés de ir para o outro caminho? O que faz a gente ter medo de mudar o nosso comportamento? O que faz a gente travar nos nossos medos e nas nossas escolhas e simplesmente deixar as coisas acontecerem do jeito que elas acontecem? Hoje, vindo nessa live mais tarde aqui por logística, chamada Arthur Kenzo, eu justamente abri aqui em Provérbios 21 e justamente estava aqui que quem é cuidadoso no que fala evita muito sofrimento. Quem é cuidadoso no que fala evita muito sofrimento. As palavras lançadas são como flechas. Elas não voltam. As palavras, uma vez colocadas num relacionamento, quando elas voltam no
na sua mente ecoando aquilo que foi dito ou aquilo que foi ouvido por muitas vezes. Ecoa tão forte que você não quer mais nenhuma outra palavra a não ser aquela que te feriu, para cada vez mais dizer para você aquela mesma história, para cada vez mais afirmar aquilo que naquele momento foi muito forte. E daí você pega aquela história com uma verdade que você criou sobre ela e tudo aquilo começa a virar um grande emaranhado, uma grande bola de neve. E daí aquele pequeno mal entendido, aquele pequena má comunicação que começou de uma palavra que um falou, o outro viu de outra forma, e o outro acabou interpretando, e daí duas pessoas não se falam mais, duas pessoas perdem a comunicação, cada um se emburra, cada um vai buscar as suas verdades. E aí? Aonde vai parar isso? Aonde vai parar esse pensamento que a gente alimenta? Que a solução é a dissolução. A solução é o desfazer. Às quintas-feiras é o momento que eu trago nas lives desse projeto Layout 30. Eu trago essa pitada e meu dia ele já chama de quinta café. Quinta. Café com fé. É a quinta-feira do espiritual. É a quinta-feira da conexão, de trazer para você essa mensagem de aonde a gente se ancora. Ou melhor, essa mensagem ela é presente no dia a dia, desde a hora que a gente acorda, em todos os dias. Mas por que a gente perde essa conexão dela? Por que a gente perde e deixa ela só no momento que tá com muita dor, no momento que você não aguenta mais, no momento que você não vê mais saída, no momento que tem alguém lá praticamente num leito já de partida e você vai pedir a Deus que encontre um caminho, que encontre uma solução, que faça o melhor. Por que é somente nesse momento que a gente pede que Deus faça o melhor? Que a gente coloca os nossos joelhos no chão e pede, Deus, faça a sua vontade, faça o seu melhor sobre a minha vida, sobre a vida de quem está passando por algum problema. O meu convite para você hoje é que se esse momento está na sua vida nesse momento, se isso está acontecendo contigo exatamente nesse momento, essa dor de não achar mais forças para nada, se nesse momento de dor você não está encontrando mais forças para nada, será que não está na hora? Será que não está na hora de realmente fazer o que a gente faz quando a gente não vê mais saída nenhuma? Que a gente pede, a gente clama, a gente implora, a gente pede que Deus faça alguma coisa. Como continuar sonhando quando o nosso relacionamento está desmanchado, dilacerado? Quando se perde a confiança, quando se perde a conexão, quando se perde o brilho nos olhos como casal, quando se perde o abraço, o beijo, o carinho, etc. Quando se perde a confiança de tudo. A confiança do dinheiro, a confiança de você acreditar que a pessoa está dizendo a verdade. Relacionamento é baseado em verdade. A verdade de ambos vem à tona. Por mais que se queira, você queira ou a outra pessoa queira em momentos esconder essa verdade, um dia ela vem. Não dá para você disfarçar ou criar uma ilusão de quem você é o tempo inteiro. Quando a gente começa um namoro, começa lá um relacionamento, 5, 10, 20 anos atrás, cada um vem com uma bagagem, vem uma história e muitas máscaras nós mesmos colocamos na situação.
muitos panos quentes, muito aquele tipo de, como é que a gente chama? Peneira. Vai peneirando o sol, aquele sol, tapando o sol com a peneira. Ou seja, os raios estão passando ainda. Mas naquele exato momento, para você ser aceito e aceitar o outro, você abre mão de várias coisas, inclusive dos teus princípios e valores, achando que lá na frente você muda. Que depois de casado você muda, depois dos filhos você muda. Você muda você e muda outra pessoa. E daí se não mudar? E o que acontece quando não muda? Como continuar na vibe dos sonhos, como continuar entendendo que esse relacionamento pode dar certo? É um desafio gigante. O maior desafio que nós temos como seres humanos, uma vez aqui na Terra, são os relacionamentos. É o nosso lidar com o outro. Todos os nossos resultados vêm de relacionamento. Todo o nosso resultado financeiro, de vida profissional, vem de relacionamento. Vem de uma entrega, vem de algo que você faz, algo que você conecta com outra pessoa, algo que se serve a outra pessoa e ela te serve. Existe uma troca. O relacionar é a troca constante. É o dar e receber, é o dar e tomar, é cada um ter o seu papel nesse combo de duas pessoas. Isso para um relacionamento conjugal, relacionamento de amizade ou relacionamento de trabalho. Existem trocas. Mas como continuar uma troca quando a gente acaba minando essa troca de grandes fardos pesados, de grandes fissuras, né, Cíntia? De grandes ervas daninhas, de grandes doenças que vai começando a minar no seu relacionamento. E chega um dia que é a gota d'água. Eu sempre falo aqui das minhas lives que os nossos relacionamentos, eles não têm um fato que determina se a pessoa termina ou não. Não existe um fato, a pessoa me traiu e a nossa relação acabou. Eu descobri tal coisa e a relação acabou. Não foi a pandemia que destruiu os relacionamentos já estavam destruídos. Não foi a pandemia que fez as coisas acontecerem, as duas pessoas juntas que não aguentaram a convivência. Já não existia convivência. Já não existia uma comunhão, já não existia um diálogo, já não existia uma troca. Antes, é como velho ditado do copo, ele vai enchendo. São várias gotinhas que vão enchendo. E daí você se depara com uma situação que você não sabe mais como dar conta. Eu lembro exatamente quando eu estava agora, na maior crise que eu tive de relacionamento, em 2020, ela começou lá em 2017, 2016, por aí. Segundo filho, a mulher de novo, em todas essas transições hormonais. Passou um tempo, eu me vi perdida. 2 filhos, sem saber quem eu era, sem saber para que eu servia, sem saber, não me reconhecia mais fisicamente no meu corpo. Eu olhava para o espelho e não me admirava, eu olhava para o espelho e não gostava do que eu via. Eu olhava para o espelho um aspecto de tristeza, de dor, de depressão, eu não me reconhecia naquilo. E eu olhava para aquilo e ainda compensava aquilo na relação, jogava aquilo para a relação. Isso é culpa porque eu tenho 2 filhos, eu estou assim porque eu tive 2 filhos, eu estou assim porque eu faço tudo sozinha, eu estou aqui porque meu casamento é assim, assado, eu estou assim porque ele só trabalha e não me valoriza, ele nem me olha. Então eu sou assim, eu estou assim. Eu lembro que essas coisas começaram a minar lá em 2016, 2017 e foram piorando. Cada vez eu fui não me reconhecendo mais, cada vez eu fui começando a fazer mais coisas para me sentir mais útil e encaixar em algum padrão que não encontrava em padrão em lugar nenhum. Cada vez mais eu procurava fazer mais uma formação, eu estava fazendo a formação em Personal Organizer, fiz umas 4, todos os cursos de organização, eu gostava de organizar, sempre gostei.
de coisas organizadas. Esse é o meu estilo. Mas não que isso estava ligado com um propósito de vida. Na verdade, isso estava ligado com uma falta. Porque todo o excesso, seja alimentar, de trabalho, de qualquer coisa, ele esconde uma falta. Algo que está faltando dentro do seu buraco da vida, da sua roda da vida. Nossa vida é uma roda. E ela tem várias áreas aí. A financeira, a saúde, a espiritual, a profissional, a de relacionamento. São 5 grandes áreas. Quando uma dessas áreas é quebrada, existe uma fissura nela, essa roda não gira. E quando ela não gira e você não dá a atenção que você tem que dar, você não coloca ela como prioridade, você não muda nada seu estilo, você só fica naquele discurso de vítima, de compensação. Eu sou assim por isso, isso, aquilo, eu sou assim por causa dos meus pais, meus irmãos, da minha família, do meu marido, dos meus filhos, do meu trabalho. Você acaba tirando essa roda da roda. Ela fica com uma área quebrada e ela não funciona, ela não gira. E a vida empaca. Porque aquela roda tá capenga. Porque aquela roda que você não quis olhar, ela tá capenga. Ela tá ali com uma fissura, ela tá ali desfigurada. Ela tá amassada. Mas e aí? É desafio demais olhar para os nossos resultados e entender, compreender, acolher que aqueles resultados são resultados, não são fracassos. A gente não está aqui para ser julgado pela gente primeiro, porque a gente se julga. Nós mesmos somos muito rígidos com a gente. Ou às vezes não, a gente é muito mansinho, passa a mão na nossa cabeça e conta histórias. Mas muitas vezes a gente olha para aquela roda que está ali cheia de balanços e a gente se julga. Nossa, isso é por aqui, isso por isso aqui. Porque eu sou ruim mesmo, eu não presto para nada. Não. É apenas resultado de algo que você não fez, não desenvolveu, não abriu a sua mente para olhar de forma diferente. Eu lembro quando eu fiz esse exercício a primeira vez, de ver minha roda da vida, e um dos pontos da minha roda da vida que estavam piores, que quando eu fiz essa primeira vez essa roda, foi em 2018, era meu relacionamento já. Relacionamento profissional. Estavam ali. Espiritual também, não tinha conexão nenhuma. A minha roda era totalmente desfigurada. Era mais uma estrela do que uma roda. Só tinha pontas e abismos. Pontas e abismos. Tinha excessos e faltas muito grandes. Faz sentido isso pra você? Faz sentido você enxergar que às vezes você está cometendo algum excesso em algum lugar porque existe alguma falta muito grande? O segredo em como continuar qualquer coisa na vida, e isso vale para o relacionamento porque ele é a base de tudo. Uma pessoa quando está com o relacionamento destruído, primeiro com ela, com Deus e o seu relacionamento, ela não vê mais sentido de vida. Quantas pessoas surtaram na pandemia porque elas foram privadas dos seus relacionamentos? Tá vendo o peso imenso que isso tem? Você pode tirar várias coisas, mas o relacionamento é como o ar, é como a comida, a gente se alimenta dele. Só que a gente não nutre ele na mesma proporção. A gente não nutre, a gente não carrega o verbo amar todos os dias com a mesma proporção de entrega. Tem um bebê me chamando aqui. A gente começa a acreditar, ou começa a olhar para essa roda do relacionamento e entender que existe um outro caminho melhor que pode dar certo quando a gente entende o nosso propósito de vida, o nosso chamado. Eu vou pegar ele. Opa, cuidado da mãozinha. Pega a chupeta pra mim, por favor. Você não vai ganhar, tá ok, Vê? O quê? Que a gente combinou? Tô na live. Cadê minha chupeta? Mas ele veio pra cá. Só pega a chupeta pra mim. Mas... Sim, daí ganha. Ok. Olha aqui quem chegou.
Eu cheguei, gente. Eu cheguei. Esse é o desafio. O desafio master é você fazer o que tem que ser feito, mesmo com os percalços da vida, com as dificuldades, com os desafios que vêm. Para tudo existe um propósito. O primeiro passo que eu acredito, porque eu passei por isso, e isso foi ficando cada vez mais claro, e eu vejo cada vez mais claro nas relações, que cada vez o desafio maior que você tem é justamente para você mudar de nível. O desafio maior que você tem não é para você desistir, mas sim ser aquele ponto de virada. Você pode ir pra lá, amor? Obrigada. O pequeno estava aqui me olhando, ele me desconcentra. O outro pequeno, Davi, de 8 anos. Esse é o grande ponto. É o ponto de entender que a gente tem um desafio. Esse desafio, ele vem como um presente. Márcia, eu não consigo ver como um presente o inferno que eu passo. Aí você precisa ter um cuidado. Do que você está contando pra você, se é real, ou se realmente existe uma situação, talvez ali até de relacionamento tóxico, alguém com transtorno de personalidade, alguém com vários desvios aí que já aconteceu, né? De agressão física, agressão verbal. Mas muitas vezes, a grande maioria dos relacionamentos é simplesmente por uma intolerância à mudança, a não ser flexível com a situação que está acontecendo, a não enxergar aquilo com um relacionamento que pode sim dar certo. Quando Deus une duas pessoas com um propósito máximo, porque a continuidade da vida pra gente, o legado que a gente deixa, tá aqui, tá nos filhos. O grande propósito da nossa vida como seres humanos é a gente dar continuidade à nossa vida. Deixar algo. Uma das coisas que a gente deixa são os filhos pro mundo. Será que Deus, quando inventou a questão do homem e a mulher se unirem em uma só carne, isso era simplesmente para juntar duas pessoas ou teria um propósito maior? Um propósito maior de servir. Quem é cuidadoso no que fala evita muito sofrimento. Provérbios 21 de hoje. Quando a gente está nesse momento de muita dor, uma das primeiras coisas para começar ou voltar a sonhar ou continuar sonhando é ser cuidadoso com o que a gente fala. O que a gente fala, a gente declara. Sabe aquela declaração? Eu declaro que eu tenho isso, aquilo. Aquela declaração que você faz para a Receita Federal. Eu declaro. Você está declarando ao mundo. Você está declarando ao universo. Algo que, se você declarar, acontece. Declare que você não quer mais essa outra pessoa, que prefere ver ela com outro. Que ela pode seguir a vida dela, a vida da pessoa que para você não tem mais importância. Muitas pessoas declaram isso até o momento que isso acontece. O momento que isso acontece, dá aquele start de dizer, não, eu quero essa pessoa de volta, essa pessoa é minha. Muita atenção ao que você declara, ao que você fala, ao que você joga pro universo. Tem alguém que pegou alguma coisa aqui, deixa eu ver. Não. Ele pegou um livro aqui que não pode mexer. É o bebê aqui pegando as coisas da vovó aqui. Do vovô. Opa! O bebê acordou, então estamos fazendo uma logística aqui. Esse é o grande ponto. A nossa comunicação, primeiro tem que ser com o Criador. Essas quintas-feiras, as lives, elas vêm com esse cunho, esse objetivo de trazer para o espiritual. Falei isso ontem num encontro de mentoria com a Isis Moreira. A Isis Moreira, eu me aproximei dela justamente porque ela tem algo espiritual que ela despertou nos últimos anos e para mim foi algo muito similar que aconteceu. Foi isso que eu acabei de comentar com a minha mãe agora no café da manhã. Foi algo que, se eu estou aqui hoje com mais um filho, eu não posso dizer que não foi por causa disso, porque foi.
O momento que eu decidi colocar o meu joelho no chão e clamar e pedir que Deus intervisse e fizesse dele a sua vontade sobre a minha vida. Foi a grande virada que eu tive de vida, foi a grande virada que eu tive pro meu relacionamento. Como continuar sonhando, acreditando no relacionamento, eu pedi que ele me mostrasse como que eu ia continuar. Como que eu ia ter forças para superar o que eu estava passando. Para superar todas as pontas que tinham ficado do meu relacionamento que não girava mais. Para superar todas as dores que a gente estava sofrendo, todas as mágoas que a gente estava sofrendo. Um do outro. Relacionamento é 50%, cada um. Se a gente chegou no nível que a gente chegou, não foi por A, B e C, foi por ambos. Ambos construíram esse resultado com as suas ações ou as suas não ações. O resultado de qualquer coisa num relacionamento é das duas partes, não é de uma só. E daí quando você coloca quem uniu vocês, porque eu acredito que todas as pessoas que passam pela nossa vida, para todas existe um propósito. Para todas. A gente nasce numa família por um propósito. A gente vem com o pai e com a mãe com um propósito. Nós nos tornamos pais e mães por um propósito. E a gente se une como um casal com um propósito muito forte. E quando a gente une com um casal muito forte, por um propósito de vida, e a gente entende que esse propósito de construir a sua vida, construir a sua jornada, de projetar a sua estrada, existe um propósito divino. Me formar em arquitetura foi um propósito. Passar por todos esses 20 anos quase de arquitetura, tá aqui fazendo, ó. Tem até o negócio de arquitetura aqui em cima. 20 anos quase de formada. Mas com 17, 18 anos foi o momento que eu falei, não é isso que eu vim pra fazer. Isso me serviu sim de base. E daí você pega todas essas coisas que construíram a sua história com o seu relacionamento que você tá e entende que tudo foi providencial e divino. Nada. Ele tá pegando outro livro. Nada foi por acaso. Não! Gente, já tava rasgando a folha aqui. Não sei como é que ele achou isso aqui. Nada foi por acaso. Tudo teve um para quê. Para que eu estou aqui? Por que eu estou aqui? Por que eu estou aqui nesse dia 21 de julho exatamente falando sobre isso? Por que essa mensagem fica gravada? Porque muitas pessoas precisam entender, gostariam de entender uma solução para o seu relacionamento. Gostariam de ver uma luz no fim do túnel. Gostariam de reconstruir suas histórias. Gostariam, inclusive, de começar um novo relacionamento de forma melhor do que foi a anterior. Se tem algo que vai fazer você construir seu relacionamento, o primeiro passo é você incluir e não excluir nada. Incluir tudo que trouxe você até esse exato momento. O bebê tá aqui do lado caminhando. O que trouxe você até esse momento. Incluir a sua história, os seus valores, os seus princípios. Não excluir nada para outra pessoa te aceitar. Não excluir nada para você ser aceito pela família da outra pessoa. A exclusão que você faz na sua vida vai te causar muita dor lá na frente. Vai fazer esse relacionamento já começar assim. Não vai começar numa base firme. Vai começar numa base instável. Quer construir algo? Construa na rocha. Como arquiteta, que já trabalhei, se o solo não tá bom, vamos preparar esse solo. Vamos colocar a ferragem ideal para esse solo. Se não dá para mudar o terreno, eu quero esse terreno, porque esse terreno tem tudo o restante que eu quero. Para minha varanda gourmet, para minha casa dos sonhos, da minha família, para o lar que eu quero construir com essa pessoa. Como que eu construo? Aí. Se esse solo já foi feito numa base de areia. O bebê tá mexendo na porta. Como que eu faço isso? Kenzo, vem, mamãe.
Vem. Vem. Tudo é novidade, gente. Ele quer mexer em todas as coisas que ele vê por aqui. Como que eu construo de volta o meu relacionamento numa rocha? Eu consegui. Por 8 anos, o nosso casamento foi construído na areia. Por 8 anos, o nosso casamento não tinha nenhum ponto além da superfície. Ele estava simplesmente indo, entrando no ritmo, na rotina, no pagar contas, no prover de cada um dando conta aqui. Tudo era assim, mediano. Tudo era mais ou menos. O que eu trago pra você aqui hoje é que tudo pode ser muito melhor, mesmo passando por uma crise. Ou melhor, agradeça essa crise. Essa crise que você está passando, essa dor que você pode estar passando, é que vai levar você para um outro nível no seu relacionamento. Ou aquela dor que você passou, ela já levou você para outro nível. Agora depende de como você pega isso e leva para o próximo. Pegue tudo isso, que talvez foi muito sofrimento, transforme isso numa limonada. Faz sentido isso pra você? Comenta aí comigo. Tudo que você passou, que foi muita dor, foi muita mágoa, foi muita frustração, se não transformou você em outra pessoa. Sempre vem pra melhorar. As coisas não vêm pra destruir a gente. Se a gente pega isso e deixou a gente pior, cuidado, você não entendeu o recado e isso vai vir de novo. Se você passou por algo que não mudou você na forma de pensar, na forma de olhar para as coisas, na forma de ir procurar a palavra de Deus, que seja, cuidado, porque vai voltar novamente na sua vida. Você não aprendeu ainda. Deus permite que a gente passe por isso, pra gente mudar. Não existe outra fórmula. Ele não consegue mandar um WhatsApp e dizer: fulano, fulana, quem sabe vocês vão por esse caminho, quem sabe vocês seguem os princípios que eu coloquei? Quem sabe vocês pegam o que uma união representa e sirvam a essa união? Ele não manda WhatsApp, nem e-mail, nem uma mensagem no Instagram dizendo pra você qual o caminho que você deve seguir. Ele te dá desafios. Ele te dá propósitos na vida. E quando a gente pega pessoas com relacionamentos longos, que nem a Liz que acabou de entrar, você vê que é possível sim. Com certeza ela passou por dificuldades e passa. Com certeza ela passou por perrengues e ela passa. Como eu passo. Eu reconstruí meu casamento, nós vamos fazer 10 anos juntos, mas os perrengues hoje são outros. É outro nível. Você vai brincando como videogame. Vai passando para outro nível. Mas aonde que você está ancorando tudo isso? Eu acredito cada vez mais que tudo isso vem justamente como uma grande provação na nossa vida. Para a gente ser testado, provado. E é a partir daquilo que vai ser o grande ponto de virada. Essa live hoje começou extremamente mais tarde, começou às 8h40, eu acho. Tô praticamente finalizando ela. Mas a mensagem que eu queria deixar era justamente isso. Era deixar essa mensagem de que não deixe o negócio ir pro chão para você procurar conselho no lugar certo. E se você nunca buscou ou não se sente preparado para esse conselho, ou o que você sente hoje é pequeno, você não está entendendo, quem sabe se não está na hora de você olhar outros horizontes. Se você não tem o resultado que você quer em determinada área, justamente é a ação que você está fazendo sobre isso. É a mesma ação? É do mesmo jeito, do mesmo modo, da mesma maneira? Porque sempre dá para fazer diferente. A gente precisa estar aberto a isso. Nós temos infinitas possibilidades de pensar diferente em algo que está doendo demais. Mas enquanto a gente foca somente naquilo como única verdade e não se abre para algo novo,
Nada acontece, nada muda. Tudo vai continuar da mesma forma. O convite para você hoje é justamente isso. Abra, expanda a sua vida, expanda seu coração para que Deus entre nele e faça o que tem que ser feito. Abra seu coração, abra sua mente, abra o que tem aqui dentro e deixe que ele entre e faça o que ele precise fazer para você mudar. É só assim que você vai conseguir ter um bom relacionamento. O relacionamento vai começar com você, com ele, depois com o seu parceiro ou sua parceira. O relacionamento não é uma via de mão única. Ele precisa dessas conexões. Primeiro você com você com o Criador divino, você com o Criador e você, e depois com o outro. Aí sim que o negócio muda de figura. E daí você vai ver que talvez essa crise que veio... Tô tirando todas as coisas de perto. Me pegou o fio agora aqui. Essa crise que veio de relacionamento, ela foi seu grande presente de vida. Ela foi seu grande presente para sua virada. Eu creio. Para mim foi um grande presente. Eu sou uma Márcia antes da crise, AC e DC. E também antes de Cristo e depois de Cristo. Foi essa crise que me trouxe Cristo para a vida. É tão interessante quando eu olho que, na verdade, quando eu tô aqui no Rio Grande do Sul, na casa dos meus pais, faziam 3 anos que eu não vinha, eu sou uma pessoa que gosta muito de revisitar memórias, de ver coisas, conversar com pessoas que sabem da história da minha família, da história dos meus antepassados. E cada vez que eu venho pra cá, eu vou naqueles lugares que eu sei que tem coisas guardadas, que meus pais guardam muita coisa, até coisa que eu não preciso, mas eu guardo, né? E eu fui lá atrás, na parte de trás da minha casa, aqui tem uma área, e lá atrás tinha um armário. E eu fui achando vários livros, pequenininho, vários livros, que alguns até eram meus, outros da minha mãe, Roberto Chiniachi, tá até aqui. O outro tá lá, o mais importante tá lá atrás, que eu encontrei ontem à tarde e ficou lá e vou trazer pra cá. Esse aqui também é meu, Mentes Perigosas. Esse livro aqui foi eu que comprei depois de um relacionamento tóxico. Faz tempo. Achei um livro interessantíssimo da minha mãe, que a minha mãe foi me falar que o desejo dela era fazer psicologia. E ela não fez. E eu falei pra ela que é a próxima faculdade que eu quero fazer. Só tô esperando a dinâmica que a criança tá um pouquinho maior pra poder sair todos os dias pra faculdade. De 1960 esse livro. Achei esse outro aqui, que era um livro que eu queria comprar, eu nem sei como é que tá aqui em casa, que é do Cristianismo Puro e Simples, que é do C.S. Lewis, que é um dos famosos que falam, cristãos que falam, e inclusive parece que ele era ateu até certo ponto, que ele disse que eu não posso mais negar que Cristo é Filho de Deus. Enfim, achei vários livros, inclusive esse, olha que fofo. Esse aqui era do meu irmão. Super Manual do Escoteiro Menino. Sem mentira, isso aqui deve ter uns 30 anos no mínimo. Mas o que mais me surpreendeu, só um pouquinho que o bebê sumiu daqui, ele é muito pequenininho. Kenzo? Crianças, onde está o Kenzo? Ah. Pronto, achamos ele na casa. Que eu encontrei 2 agendas minhas, de 93 e 94, eu acho. Ou 93, 94, uma de 94, hoje ou é 94 ou 95. Ou seja, uma tinha 15 anos de idade, a outra tinha por volta disso. Eu vou tirar algumas fotos, eu vou fazer até umas postagens, porque eu fiquei surpresa demais com o que eu li, que eu não tinha mais essas recordações, que eram memórias minhas de pensamentos sobre desenvolvimento pessoal, desenvolvimento humano, quando eu tinha 15 anos. Eu já gostava disso. Inúmeras mensagens de afirmação, de pensamento positivo, de encontro com eu, propósito, amor. A maioria eram sobre relacionamentos. Uma das capas de uma agenda minha, eu fiz várias colagens, que always need is love. Então, já tinha na minha veia essa questão de relacionamento muito forte desde a minha infância. Mas o que mais me surpreendeu, dentre todos aqueles livros da estante,
tinha um que estava escrito no meio deles lá, Bíblia Sagrada. Disse, gente, essa Bíblia eu não conheço. Eu puxei essa Bíblia e, para minha surpresa, estava escrito meu nome, assinado por mim. Eu me emocionei. Porque eu não sei de onde eu ganhei, eu não lembro de onde eu ganhei. Márcia, 1990. Eu sempre quis ir em encontro disso. Eu sempre quis trazer isso como meu guia de vida. Sentia um vazio imenso, não sabia porquê. Sentia relacionamentos perdidos, não sabia porquê. Sentia coisas que não se conectavam, não sabia porquê. Mas uma coisa eu sempre sentia, essa falta da presença de Deus na minha vida. E aí sim que foi onde tudo mudou. Mas por que Deus voltou a ser presente na minha vida? E hoje está como nunca e meus filhos estão juntos? Porque eu passei por essa crise. Eu passei por essa crise de quase acabar meu casamento. Deus te manda a prova certa no momento certo. Não era para destruir. Ele era para me colocar nos pés dele. Não era para me destruir. Era para colocar eu junto com ele. Para eu firmar um relacionamento com ele. Com ele e assim com os meus filhos. Não fazendo mais nada, mas tendo isso como um centro. Aí as coisas começam a mudar. Agora as pessoas entraram aqui e estão falando, né? Não dá certo. Mas justamente era isso, nas quintas-feiras que eu trago pra você, isso que não tem mais como eu dissociar da minha vida.